Paz seja convosco, que o Senhor te abençoe e te proteja, te livre de todo mal. Vamos aqui, em nome do Senhor Jesus, juntos, meditar na palavra, trazendo hoje uma reflexão para a nossa vida, no nosso culto de busca e clamor pelo Espírito Santo. Deus é fiel. Ele tem cuidado de nós e nós temos muitos motivos para permanecer na presença desse Deus maravilhoso e que essa palavra venha de encontro às tuas necessidades e que juntos possamos nos fortalecer cada dia mais. Nossa meditação está em Atos capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 10. A cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos porque a tua palavra, ela é o nosso alimento. A tua palavra nos traz vida, nos traz cura, nos traz libertação. Espírito Santo, que essa semente venha cair na terra fértil do nosso coração. E aonde chegar essa palavra, pedimos que ela venha dar frutos, Senhor, frutos de arrependimento, frutos, Senhor, que venham colocar o teu nome em evidência para que tu sejas glorificado. Abençoa, meu Deus, a essa pessoa, a essa família, a todos quantos receberem, Senhor, essa palavra. Porque quando nós oramos, quando nós estamos juntos buscando a tua comunhão, a tua presença é manifestada no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. Hoje, nós temos uma palavra no nosso coração, que o Espírito Santo ministra, acerca do processo do milagre, de como nós podemos alcançar o milagre. Tantas vidas, tantas pessoas que estão esperando algo da parte do Senhor, especificamente nesses dias aos quais as notícias não têm sido boas. Nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor, nós precisamos crer que há um Deus que pode todas as coisas, mas nós também não podemos esquecer que nós, para recebermos a bênção, para que nós possamos receber aquilo que esperamos da parte do Senhor, nós temos que também fazer a parte humana que nos cabe. Deus sabe qual é a tua maior necessidade, qual a minha maior necessidade. E esse Deus ao qual nós servimos é um Deus tão maravilhoso, que o maior bem que Ele poderia fazer por nós, Ele já fez. Ele entregou Jesus para que fosse nosso único e suficiente Salvador. Então que nós possamos, através da palavra do Senhor, através da oração, nos fortalecer para que o Senhor firme os nossos passos e que possamos continuar perseverando independentemente das circunstâncias, das situações adversas ao qual tem acontecido no momento. Com relação à palavra do Senhor, nós lemos que havia este homem, coxo dos pés, aleijado, que estava sendo levado à porta do templo. E esse homem já era coxo há mais de 40 anos. E naquela época de Jesus, as pessoas pobres, cegas, deficientes,
que não tinham recursos eram colocados à porta do templo para mendigar, para esperar alguma solidariedade vinda do próximo. E eis que esse homem estava lá como todos os outros dias, esperando, mendigando, para que dia após dia pudesse sobreviver. O Espírito Santo fala hoje ao nosso coração que o homem despreza, o homem esquece, mas Deus não se esquece de nós. A palavra do Senhor vem ao nosso coração para mostrar que nós devemos continuar perseverando em ser aquilo que o Senhor quer que a igreja seja. A missão gloriosa já foi cumprida por Jesus. Jesus, ele veio, morreu, discipulou homens que continuassem a sua missão. Agora cabe a nós continuar essa missão gloriosa que o Senhor colocou sobre nós. É certo que tem momentos que está difícil a caminhada e parece que a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, porque se você analisar esse coxo, esse paralítico que todos os anos era colocado, todos os dias ia à porta do templo, já fazia 40 anos, ele poderia até achar, Deus já se esqueceu de mim. Com certeza ele viu pessoas saindo de dentro do templo curadas, ele viu pessoas entrarem e saírem abençoadas. Quantas vezes nós olhamos ao redor, quantas vezes nós ficamos nos comparando, achando que fulano é mais abençoado, ou por que fulano recebe a bênção e eu não, mas o Espírito Santo te fala, hoje, Deus não se esqueceu de você, porque naquele tempo de Jesus havia um preconceito muito grande, os deficientes, cegos, coxos, aleijados, eles eram tidos como pessoas impuras, porque diante da lei, segundo o que eles acreditavam, aquela pessoa estava pagando por um pecado. Ela estava daquele jeito, com aquela deformidade, porque ela poderia ter pecado, os pais dessa pessoa poderiam ter pecado, e isso era um castigo de Deus. E uma pessoa pura, uma pessoa que estava limpa, que não era doente, não podia nem tocar no coxo ou nessa pessoa que tinha um problema. Mas Jesus veio para transformar tudo isso. Jesus não veio para acabar com a lei, mas para cumprir a lei e mostrar o verdadeiro amor, o qual Deus tem por nós. E esse homem, esse paralítico, estava lá na porta e um dia, quem passa? Pedro e João estão subindo ao templo. A palavra do Senhor diz que eles subiram para orar. E como sempre, eles viam os necessitados e os necessitados viam quem entrava. E justamente nesse momento, o coxo pede o quê? Ele pede uma esmola. Mas nesse dia, Deus tinha algo muito diferente. Nesse dia, Deus não tinha simplesmente uma esmolinha para entregar. Deus tinha algo grandioso. Por isso nós não podemos desistir de permanecer, de estar na presença do Senhor, porque nós nunca sabemos qual é o dia da virada, o dia da bênção, o dia da entrega, o dia que Deus diz, é hoje que eu vou fazer a virada na tua vida. É hoje que eu vou entregar aquilo que você precisa. Nós não podemos ficar recebendo, esperando somente migalhas, esmolas da parte do Senhor. Não pense pequeno de um Deus tão grande, o qual nós temos. Porque tem muita gente mendigando na presença do Senhor. Mendigando porque não ora, mendigando porque não lê a palavra. Tem muitas pessoas que já poderiam receber mais da parte de Deus, mas não tem uma entrega, não tem uma busca verdadeira. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor aqui nos diz que Pedro e João estavam subindo ao templo para fazer as orações. Dentro de onde? Do templo. E lá estavam aqueles que haviam condenado Jesus, mas nem por isso eles deixaram de seguir, de congregar, de buscar a face do Senhor. Por isso, nesse momento em que o mendigo, o coxo, ele vê Pedro e João, comumente pede a esmola, e Pedro diz para ele, olhe para nós. De certo, aquele homem já era acostumado a fazer o quê?
ficar de cabeça baixa com a mão estendida. Ele já nem tinha mais forças para olhar para cima. Mas o Espírito Santo nos convida a ter força. O Espírito Santo nos convida a sermos agentes transformadores da nossa história. Por que que Pedro pediu para que ele olhasse para ele? Pedro teve o melhor dos melhores mestres, Jesus. Pedro estava estabelecendo o quê? Um olhar de igualdade. Olhe para mim. Jesus, quando ia curar, quando ia libertar, ele olhava fixamente nos olhos da pessoa. Porque justamente o que acontece? Quando Jesus olhava, o olhar de Jesus é o olhar que sonda o coração, conhece o profundo da alma. E Pedro havia aprendido isso. O olhar de Jesus fazia com que a pessoa tomasse consciência daquilo que ela nem sabia que podia ser. Deus sabe do teu potencial, Deus sabe do que você é capaz, quando muitas vezes você nem dá crédito a si mesmo. Aquele homem estava ali mais uma vez pedindo, como qualquer outra situação, mas só que Deus colocou dois homens que poderiam transformar a história dele. Pedro e João não tinham moedas para dar, porém eles também não ficaram indiferentes. Naquele momento, era como se Pedro soubesse, através do Espírito Santo, nós vamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo. E, no entanto, o que acontece? A palavra do Senhor nos diz no versículo 5, que quando Pedro manda que o coxo olhe para ele, a palavra do Senhor diz que ele ficou olhando atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, lá, o Nazareno, levante-se e ande. Você pode entender esse primeiro momento, essa primeira frase, quando Pedro fala, não possuo ouro nem prata? Pedro, nesse momento, era como que se quebrasse, rachasse com as expectativas desse homem. Talvez esse homem pensou, mas o que eu preciso é de uma moedinha. É o que eu estou precisando, eu não quero outra coisa. Quantas vezes nós estamos querendo, pedindo, fazendo do nosso jeito. E o Espírito Santo quer falar, filho, filha, não é assim. Eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior para a tua vida. Porque foi isso que aconteceu. Pedro quebrou as expectativas no sentido de dar ouro e prata, porém imediatamente ele lançou a palavra profética, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Deus havia dado para Pedro, com certeza nesse momento, através do Espírito Santo, a certeza de que ele iria fazer aquele homem ser curado. A fé, o caminhar com Deus, nos dá a autoridade para nós entendermos, experimentarmos e sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando Pedro fala isso, ele diz, né? Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Ele estava ali justamente já determinando, decretando a vitória na vida daquele homem. Porque justamente em seguida, a palavra do Senhor nos diz que Pedro estende as mãos e pega na mão do coxo, toca nele. Por que Pedro fez isso? Pedro não poderia tocar nesse homem, porque ele era tido como impuro, porque ele era mendigo, era deficiente, mas Pedro tinha visto muitas vezes Jesus fazer isso. Jesus havia tocado leprosos. Jesus esteve sentado à mesa de pecadores, não se contaminando, porém levando a salvação para essas pessoas. E nesse momento, quando esse homem é tocado, após ele receber a palavra profética, a cura foi o quê? Imediata. O homem saltou. Os seus artelhos, os seus pés, as suas pernas ficaram curadas imediatamente. É o poder sobrenatural do Senhor Jesus sobre a vida dele. Que nós possamos entender que nós, para sermos abençoados, temos que fazer parte do milagre. Em que sentido? Pedro olhou para o homem olhou para Pedro. Pedro declarou a visão profética, a palavra de libertação e de cura, pegou na mão dele e ele recebeu. Naquele momento, imagina o turbilhão de pensamentos que não passou na vida desse homem.
Poxa, eu queria só umas moedinhas, eu queria só mais um pouco de uns centavos para passar o dia. E de repente vem um mover, vem o sobrenatural, vem aquilo muito mais do que ele esperava. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas para isso é necessário abrir o coração. Para isso é necessário ter fé. Que nós possamos entender que esse homem, ele só recebeu a cura porque ele agiu com fé. Ele atendeu a palavra do que o apóstolo estava dizendo. Quantas vezes Deus está falando através da sua palavra, da oração, de louvores, e nós estamos sendo indiferentes. Hoje é tempo de voltar o coração para o Senhor. O mundo clama por cura, o mundo clama pela normalidade. Deus pode fazer, mas Ele quer fazer primeiro a cura interior, a libertação da alma. Esses dias, esses tempos, é um momento no qual o Espírito Santo está falando para as pessoas, para a igreja. Pare de tentar fazer as coisas só do seu jeito. O meu jeito é o melhor. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Esse homem, esse coxo, ele queria simplesmente umas moedinhas. Só que Deus não queria dar umas moedinhas. Deus estava justamente usando essa situação. Ele estava usando Pedro e João para que fossem canal, testemunho do evangelho poderoso de Jesus. Tanto é que assim que o homem recebeu a cura, a palavra nos diz no versículo 8 que ele ficou de pé, começou a andar e entrou no templo, pulando e louvando a Deus. Por quê? 40 anos mendigando, 40 anos esperando algo da parte do Senhor. Então, quando ele recebeu, ele teve que testemunhar. O Espírito Santo fala ao meu coração e ao seu coração que nós possamos ser firmes no propósito. Porém, quando recebermos o nosso bem, recebermos aquilo que estamos esperando da parte do Senhor, que nós possamos testemunhar, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que nós possamos devolver a honra a Deus, porque nós não merecemos, mas justamente agradecer. Senhor, eu não merecia, mas eu te louvo, eu testemunho, e aonde eu for, eu vou declarar as maravilhas do teu nome. Assim como Davi, ele disse que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios. A palavra do Senhor nos mostra, através disso, que a cura, a libertação, encheu aquele homem de tanta alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e fez com que ele fosse testemunhar. A palavra do Senhor diz que aquele que estava do lado de fora passou para o lado de dentro do templo, louvando e adorando o Senhor. Que nós possamos entender, quanto maior é a busca, quanto maior é o clamor, maior é o louvor que nós devolvemos a Deus. Deus usou os apóstolos nesse momento para que eles testemunhassem, porque a partir desse momento que o coxo foi curado, nos versículos 9 e 10, diz que o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era aquele que ficava pedindo esmolas lá na porta do templo. E eles ficaram admirados e espantados com tudo que havia acontecido. Esse coxo, ele representa o homem pecador que precisa ser curado, que precisa ser liberto, que precisa receber a mensagem da salvação. Quando uma pessoa genuinamente, verdadeiramente recebe Jesus como Salvador e vê a sua vida transformada, essa pessoa não consegue ficar calada. Essa pessoa tem que testemunhar. E no livro de Atos, ainda lá no capítulo 4 em diante, diz que as pessoas ficavam maravilhadas com o poder do evangelho que era pregado pelos discípulos de Jesus e pelas curas que aconteciam. O ministério de Jesus era movido pela pregação, pelo ensino, pela cura, porque Jesus, ele veio o quê? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O plano de Deus é nos restaurar. O plano hoje de Deus para a humanidade é que a humanidade se volte para o Senhor. Então nós que conhecemos a palavra, nós, a igreja, não podemos nos calar.
Se nesse momento você está passando por uma situação adversa, um conflito, um problema financeiro, um problema de doença, creia. O Deus que curou no passado, na igreja primitiva, é o Deus que cura hoje. É lema da nossa igreja. Hebreus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Esse homem, que não tinha mais nem sonhos, nem esperanças, um dia recebeu pessoas passando diante dele, pessoas que fariam a diferença. Quantos outros, quantos doutores da lei, quantos sacerdotes, quantas pessoas passaram por este homem e por tantos outros deficientes naquela porta e não fizeram nada? Jesus está esperando algo mais de mim e de você nesses dias. Jesus está esperando a resposta da sua noiva. Jesus está esperando a resposta da igreja. Que nós possamos continuar pregando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. E que nós, através do poder do Evangelho, que nós, através da unção do Espírito Santo, a seu tempo, nós vamos receber também aquilo que nós necessitamos da parte do Senhor. Que essa palavra venha encher o nosso coração. Que nós possamos depositar a nossa esperança no Senhor e não desistir de levar a palavra ao que precisa. E crer também que assim como esse coxo, desamparado, humilhado, esquecido, já talvez não tinha certeza se um dia receberia a sua bênção, entender que há um tempo de Deus agir. E que quando Deus agir, eu tenho que fazer também a minha parte. Por isso nós vamos orar nesse momento, pedindo a luz, o entendimento do Espírito Santo, para que nos fortaleça, para que nós possamos continuar avançando, que nós possamos continuar crendo no poder do Evangelho, no poder libertador, no poder de cura que há em o nome de Jesus. Pai, em teu santo nome, nesse momento, como igreja numa só fé, num só propósito, Espírito Santo, aonde chega essa palavra? Aos nossos irmãos da Quadrangular em Xeré. Aonde chegar essa palavra, Senhor, via internet, eu peço que venha a luz do entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, sondar os nossos corações. Que nós que cremos no poder do Evangelho possamos tomar posse todos os dias da unção que o teu Espírito Santo libera. Senhor, vem fortalecer a tua noiva, que somos nós. Senhor, vem perdoar os nossos pecados. Pedimos perdão por pensamentos, por obras. Pedimos, Senhor, perdão pelas vezes que achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Pedimos perdão quando somos negligentes naquilo que o Senhor já tem ordenado que venhamos fazer. Ó Pai, em nome de Jesus, visita esse lar, visita essa casa, a qual esse homem clama, essa mulher clama, esse filho, essa filha, Senhor, nós cremos no poder sobrenatural que o Senhor liberou para a igreja, tanto no passado como hoje. Tu és o Deus que sustenta tudo e todas as coisas. Por isso nós oramos agora, Pai, numa só fé, pedindo a tua cura para os enfermos na alma, a libertação, que cadeias venham ser quebradas, que espíritos aprisionadores da mente batam em retirada. Nós oramos, meu Deus, pelas pessoas que estão infectadas pela Covid, pelas pessoas que estão no leito do hospital e pelas que estão, Senhor, nos corredores do hospital, esperando uma oportunidade para entrar numa UTI. Senhor, tu és o fôlego de vida, entra, Senhor, na vida dessas pessoas. Espírito Santo, nós pedimos a tua graça, a tua bênção, a tua direção sobre esse momento, sobre os pastores, missionários, membros, líderes que por acaso estão enfermos também com essa enfermidade da Covid, que venham ser curados no nome de Jesus, restaurados, para continuarem pregando a tua santa palavra. Ó Deus, nós oramos pela economia do nosso país, pela nação. Pedimos pelas pessoas que estão desempregadas, que venha a tua provisão sobre a vida dessas pessoas, Pai, sobre aquelas pessoas autônomas, ambulantes, que não podem estar na rua, que não podem mais estar vendendo, mas que precisam sustentar a sua casa. E por isso, Senhor, nós te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos pelo teto que nos abriga, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado entre os céus e a terra. Pedimos, meu Deus, a tua cura, a tua restauração, a tua unidade sobre os lares, sobre os casais. Ó Pai, em nome de Jesus, que toda desavença, toda desunião,
que toda discórdia seja anulada, que reine o teu amor, que venha a graça do teu Espírito Santo, a liberação do perdão sobre os lares no nome de Jesus. Ó Deus, abençoa os profissionais da saúde, as pessoas que estão no enfrentamento contra essa pandemia. Guarda eles, livra de todo mal. Abençoa, Senhor, a tua noiva, abençoa a igreja, que possamos ser sal e luz nessa terra. E tudo aquilo que nós formos fazer, que nós possamos pedir a luz e o entendimento do teu Espírito Santo. Fortalece-nos na alma, Senhor, fortalece o nosso corpo. Nós declaramos o que está escrito na tua palavra, que praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor é fiel para aqueles que são fiéis a ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nós decretamos, determinamos e tomamos posse da vitória. E declaramos que tudo que o Senhor faz é perfeito. E em nome de Jesus, que nós possamos ser fortalecidos, que nós possamos, assim como os discípulos, assim como Pedro e João, levar a tua palavra ao que necessita e que possamos ser agentes transformadores nessa geração, que se cumpra o teu propósito na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal e que nenhum de nós esqueça da missão gloriosa que Jesus nos entregou. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado e que vidas se rendam a Ele, reconhecendo-o como único e suficiente Salvador. Deus te ama, Deus ama a tua família, Deus não se esqueceu de você.